Eu sei que você está aqui porque existe uma preocupação dentro do seu coração que você não consegue explicar. Seu filho ou a sua filha está seguindo por caminhos que você não gostaria. Está se afastando de Deus. Talvez tenha deixado de orar, de frequentar a igreja, de ouvir os seus conselhos, ou simplesmente parece ter perdido aquela fé que um dia você viu neles. Essa será a oração mais importante que você vai fazer. Então fique comigo até o final. Deus ainda pode salvar o seu filho, a sua família. Só quem é pai ou mãe sabe o que significa olhar para um filho e sentir vontade de proteger de tudo aquilo que pode machucar. Você gostaria de impedir certas escolhas, evitar determinadas amizades, livrar ele de decepções e, principalmente, colocar ele novamente no caminho de Deus. Mas chega um momento em que você percebe que não consegue estar em todos os lugares, não consegue acompanhar cada passo e nem controla as decisões. É justamente nesse momento que a oração se torna tão importante, tão fundamental, porque aquilo que está além das suas mãos nunca esteve e nem estará além das mãos de Deus. Talvez você já tenha conversado, talvez já tenha tentado aconselhar, chorado, já insistiu e até tem se perguntado onde foi que você errou. Mas hoje eu quero pedir que durante esta oração você deixe um pouco de lado a culpa e entregue seu filho nas mãos daquele que conhece o coração dele até melhor do que você. Por isso não vamos orar hoje tentando controlar a vida do seu filho. Vamos pedir que Deus o alcance, o proteja, abra seus olhos, coloque pessoas certas em seu caminho e faça nascer novamente dentro dele o desejo de se aproximar da presença de Deus. Então, se você puder, feche os seus olhos por alguns instantes, respire profundamente e coloque agora o nome do seu filho ou filha diante de Deus. Não importa o quanto ele esteja distante, essa oração é por ele. Pai amado, eu me coloco agora na tua presença com o coração aberto, trazendo diante de ti a vida de um filho que é profundamente amado por sua família e que nesse momento talvez esteja vivendo uma fase de afastamento, confusão ou distanciamento da tua presença. Tu conheces esse filho pelo nome, conheces sua história desde antes que seus pais pudessem imaginar como seria a sua vida. Conhece cada escolha, cada pensamento, cada ferida, cada medo e até aquelas coisas que ele nunca conseguiu contar para ninguém. Senhor, eu te peço que receba agora esta oração como uma expressão do amor de um pai ou de uma mãe que não sabe mais o que fazer, mas que decidiu não desistir de colocar o seu filho diante de ti. Onde as palavras dos pais não conseguem chegar, chega a tua voz. Onde os conselhos já não são mais ouvidos, permita que a tua presença encontre esse coração. Onde existe resistência, confusão ou indiferença, começa uma obra silenciosa e profunda que ninguém consiga impedir. Meu Deus, talvez esse filho esteja vivendo longe dos caminhos que aprendeu dentro de casa. Talvez esteja cercado por pessoas que não o aproximam de ti. Talvez esteja tomando decisões que podem trazer consequências dolorosas. Esteja buscando resposta em lugares que não podem preencher o vazio que existe dentro dele. Por isso eu te peço que o guardes de todo o caminho que possa destruir a sua vida, sua paz, seus sonhos e sua comunhão contigo. Não permita que uma escolha errada se transforme em uma história sem volta. Não permita que uma fase difícil defina o futuro desse filho. Coloca limites onde forem necessários. Interrompe caminhos perigosos e quando ele estiver prestes a tomar uma decisão que poderá lhe causar grande sofrimento, dá discernimento para parar, pensar e escolher diferente. Pai, guarda também esse filho quando seus pais não estiverem por perto.
Guarda quando ele saiu de casa, quando estiver sozinho, quando estiver com os amigos, quando estiver enfrentando as tentações e quando ninguém da família souber exatamente o que está acontecendo. Que a tua mão esteja sobre ele nos lugares onde os olhos de seus pais não conseguem avançar. Se houver amizades que estejam conduzindo esse filho para longe de ti, dá discernimento para que ele possa perceber. E se for necessário afastá-lo de determinadas pessoas, que isso aconteça sem destruição, mas com sabedoria e proteção. Coloca no caminho dele pessoas boas, maduras, honestas e capazes de influenciá-lo para aquilo que é correto. Permite que ele encontre alguém que possa dizer uma palavra certa, no momento certo. Alguém que consiga conversar com ele sem julgamento e mostrar que ainda existe um caminho de volta. Senhor, visita também as feridas que esse filho carrega, porque talvez por trás de uma aparência de rebeldia exista uma dor que ninguém conhece. Talvez por trás da distância exista uma decepção, uma frustração, uma pergunta sem resposta, ou alguma experiência que fez com que ele passasse a olhar para a fé de outra maneira. O Senhor conhece aquilo que aconteceu, por isso toca exatamente no ponto onde essa ferida começou e traz a cura nesse momento. Se ele se afastou porque está decepcionado, encontre ele agora na decepção. Se ele se afastou porque está confuso, traz clareza. Se está revoltado, acalme esse coração. Se por acaso ele perdeu a esperança, mostra que a vida ainda pode tomar um novo rumo. E se por acaso também ele acredita que esteja sozinho, permita que ele perceba que nunca esteve abandonado, nem por ti e nem por seus pais. E eu te peço também, pelos pais que estão fazendo essa oração, dá força para continuarem amando sem controlar, aconselhando sem pressionar e esperando sem perder a esperança. Existem momentos em que o pai ou a mãe se sente impotente diante das escolhas de um filho, e essa sensação pode produzir culpa, ansiedade e noites sem dormir. Por isso, Senhor, traz descanso para esse coração nesse momento. Ensina esses pais a entenderem que amar também significa entregar, que eles possam colocar o filho nas tuas mãos sem tentar carregar sozinhos um peso que não foi feito para seus ombros, que possam continuar presentes, disponíveis e amorosos, mas sem viver todos os dias dominados pelo medo do que pode acontecer. Quando a preocupação vier durante a madrugada, lembra esse pai ou essa mãe de que existe um Deus cuidando daquele filho. Quando vier aquela vontade de chorar, porque parece que nada está mudando, renova a esperança. Quando surgirem pensamentos dizendo que já é tarde demais, lembra que nenhuma distância é grande demais para ti. Assim como Jesus contou a parábola do filho que estava perdido e voltou para casa, nós também colocamos diante de ti este filho. E mesmo que hoje ele esteja distante, nós pedimos que ele encontre novamente o caminho da verdade, da paz e da tua presença. Que ele não precise chegar ao fundo de uma dor para perceber que pode voltar. Que encontre sinais da tua bondade enquanto ainda está caminhando. Pai, desperta esse filho uma fome espiritual que talvez esteja adormecida. Faz com que ele volte a ter vontade de conversar contigo, de abrir a Bíblia, de ouvir uma palavra, de entrar na igreja, de buscar a tua presença e de compreender que a fé não precisa ser apenas uma lembrança da infância, mas pode se tornar uma experiência viva e verdadeira. Tira do coração dele tudo aquilo que está ocupando o lugar que pertence a ti, Senhor. Se existem vícios, dependências, comportamentos destrutivos ou qualquer coisa que esteja prendendo esse filho, dá para ele agora forças para romper essas correntes e colocar pessoas preparadas para ajudá-lo quando necessário. Não deixe que a vergonha o convença de que ele não pode pedir ajuda. Mostra que reconhecer uma fraqueza não é o fim, mas pode ser o começo de uma mudança para melhor. Protege também a sua mente. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e influências, ajuda esse filho a distinguir aquilo que edifica daquilo que destrói.
Dá para ele discernimento para não seguir qualquer pessoa apenas porque deseja ser aceito. Dá para ele coragem para dizer não quando todos estiverem dizendo sim. Dá maturidade para que ele compreenda que algumas escolhas parecem agradáveis por um momento, mas podem produzir consequências que duram muito tempo. E quando esse filho ou filha errar, não permitas que o erro se transforme em identidade. Que ele consiga entender que uma queda não precisa determinar toda a sua história. Dá coragem para reconhecer que seus erros e também para pedir perdão quando for necessário. Repara aquilo que puder ser reparado e recomeçar. Senhor, eu te peço uma coisa muito especial. Coloca novamente dentro desse filho a lembrança das coisas boas que ele aprendeu sobre ti. Talvez ele tenha se esquecido de muitas palavras, mas permite que alguma oração feita por sua mãe, por seu pai, algum conselho, algum versículo que ouviu, algum momento vivido na tua presença, volte à sua memória exatamente quando ele mais precisar. Que essas lembranças não sejam apenas nostalgia, mas sementes que voltem a germinar dentro do seu coração. Se esse filho estiver longe de casa, acompanhe os seus passos. Se estiver morando sozinho ou sozinha, guarda a sua vida. Se estiver trabalhando, protege o ambiente. Se estiver estudando, dá sabedoria. Se estiver em um relacionamento que não está lhe fazendo bem, abre os olhos dele e dela agora. Se estiver enfrentando dificuldades financeiras, orienta as suas decisões. E se ele estiver cercado por conflitos, concede agora, Senhor, equilíbrio para ele. Se ele estiver escondendo uma dor, leva ele a encontrar alguém seguro com quem ele possa conversar e se abrir e encontrar uma saída. Eu entrego a ti cada área da vida desse filho, porque sei que tu não és Deus apenas da igreja, mas também és Deus das decisões, dos relacionamentos, do trabalho, da família, dos pensamentos e também do futuro. E acima de tudo, Senhor, eu te peço que ele volte para ti, não apenas por medo das consequências, mas porque consiga experimentar novamente o teu amor. Que ele descubra que não precisa fugir da tua presença para encontrar liberdade. Que compreenda que contigo existe direção, existe perdão, existe recomeço e esperança. Pai, enquanto este pai ou mãe está orando nesse momento, faz uma obra que talvez ainda não possamos enxergar. Mesmo que nenhuma mudança seja percebida de imediato, nos ajuda a confiar que tu estás trabalhando. Mesmo que esse filho ainda diga que não quer saber de Deus, ajuda-nos a não transformar essa frase em uma sentença definitiva sobre o futuro dele. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Por isso colocamos esse filho completamente em tuas mãos. Que o Salmo 121 seja uma verdade sobre a vida dele. Guarda a sua saída e a sua entrada. Guarda seus passos, sua mente, seu coração. Livra de acidentes, da violência, de pessoas mal intencionadas, de decisões impulsivas e situações que possam colocar a sua vida em risco. Que ele seja protegido nos lugares onde sua família não pode estar com ele. E quando chegar o momento certo, Senhor, abre uma porta para uma conversa. Que esse filho possa ouvir seus pais novamente, sem sentir que está sendo atacado ou condenado. Dá aos pais sabedoria para saber quando falar e quando apenas abraçar. Que o amor seja maior que a preocupação e que a presença seja maior que as cobranças. Eu te entrego esse filho agora, não porque deixamos de se importar, mas porque acreditamos que o Senhor pode fazer por ele aquilo que nós não vamos conseguir fazer. Recebe as lágrimas que foram derramadas por causa dele, as orações que foram feitas até no silêncio. Recebe aquelas noites em que esse pai ou mãe ficou acordado imaginando onde o filho estava e se estava bem. Recebe também o medo do futuro e transforma esse medo agora em confiança. Que hoje comece uma nova fase e que esse filho, no tempo certo, possa olhar para trás e perceber que durante todo o período em que estava caminhando sozinho, havia uma mão invisível conduzindo seus passos de volta para casa.
Eu não entrego esse filho ao acaso, eu entrego a Ti, Senhor. Eu confio que enquanto eu não posso acompanhar em todos os lugares, o Senhor pode. Enquanto eu não posso enxergar o seu coração, o Senhor pode. E enquanto eu não posso mudar as suas decisões, eu tenho certeza que o Senhor está trabalhando dentro dele. Por isso, eu descanso agora. Que a Tua vontade seja feita na vida desse filho, dessa filha. Que a Tua proteção esteja sobre eles e que a Tua presença volte a ocupar o centro do seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora, antes de terminar, eu quero falar especialmente com você que está orando pelo seu filho. Talvez você ainda não tenha visto nenhuma mudança e talvez exista uma parte do seu coração dizendo que nada vai acontecer. Mas não permita que o que você não está enxergando hoje determine aquilo que você acredita que Deus pode fazer amanhã. Continue amando o seu filho, continue sendo uma presença segura para ele. Quando precisar falar, fale com sabedoria. Quando precisar ouvir, ouça com paciência. E quando perceber que não consegue resolver, ore e entregue novamente nas mãos de Deus. Seu filho não está fora do alcance do Senhor. Talvez hoje ele esteja distante, mas distância não significa abandono. Talvez você não saiba qual será o próximo passo dele, mas Deus sabe, Deus conhece. E talvez você não consiga enxergar nenhuma resposta, mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Então, quando terminar de orar, não carregue novamente sozinho aquilo que acabou de entregar. Coloque o nome do seu filho diante de Deus sempre que sentir necessidade. Mas depois continue o seu dia confiando. E se você puder, escreva nos comentários apenas o primeiro nome do seu filho. Não precisa contar a história nem expor nada pessoal se não quiser. Escreva o nome dele como uma forma de dizer: eu estou colocando esta vida nas mãos de Deus, o nosso Senhor, que pode guardar os nossos filhos. E se essa oração falou com o seu coração, compartilhe com outro pai ou com outra mãe que também esteja vivendo essa preocupação. Talvez essa pessoa esteja precisando exatamente dessa oração hoje. Que Deus guarde o seu filho, alcance seu coração e conduza os seus passos. E que você também encontre paz para continuar confiando. Em nome de Jesus.